Emily Durkheim, Regras do Método Sociológico. Capítulo 6. Regras relativas ao estabelecimento das provas. 1. O método comparativo ou experimental indireto é o método da prova na sociologia. Inutilidade do método chamado histórico por Comte. Resposta às objeções de Mill relativamente à aplicação do método comparativo à sociologia. Importância do princípio. A um mesmo efeito corresponde sempre à mesma causa. 2. Por que, dos diversos procedimentos do método comparativo, é o método das variações concomitantes o instrumento por excelência da investigação sociológica, a sua superioridade, primeiro, na medida em que atinge a relação casual a partir de dentro, segundo, na medida em que permite a utilização de documentos mais escolhidos e mais bem criticados. Como a sociologia, por estar reduzida a um único procedimento, não se acha, relativamente a outras ciências, um estado de inferioridade, em virtude da riqueza de variações de que o sociólogo dispõe. Necessidade de só comparar séries contínuas e extensões de variações e não variações isoladas. 3. Diferentes maneiras de compor estas séries. Casos em que os termos podem ser extraídos de uma única sociedade. Casos em que é necessário extraí-los de sociedades diferentes, mas da mesma espécie. Casos em que é preciso comparar espécies diferentes. Porque é este o caso mais geral. A sociologia comparada é a sociologia propriamente dita. Precauções a tomar para evitar certos erros no decurso destas comparações. 1. Temos um meio somente de demonstrar que um fenômeno é a causa de outro. É comparando os casos em que estão simultaneamente presentes ou ausentes e procurar saber se as variações por eles apresentadas nessas diferentes combinações de circunstâncias testemunham que um depende do outro, quando podem ser produzidos artificialmente à vontade do observador. O método é a experimentação propriamente dita. Quando, pelo contrário, a produção dos fatos não está ao nosso alcance e só podemos confrontá-los tais como se produziram espontaneamente, o método utilizado é o da experimentação indireta ou método comparativo. Vimos que a explicação sociológica consiste exclusivamente em estabelecer relações de causalidade, quer se trate de ligar um fenômeno à sua causa, quer inversamente uma causa aos seus efeitos úteis. Por outro lado, como os fenômenos sociais escapam, evidentemente, à ação do operador, o método comparativo é o único que convém à sociologia. É verdade que Comte não o considerou suficiente. Achou necessário completá-lo com aquilo a que chamou o método histórico, fato motivado pela sua concepção particular das leis sociológicas. Para ele, elas não devem exprimir principalmente relações definidas de causalidade, mas sim o sentido da evolução humana em geral. Não podem, portanto, ser descobertas mediante comparações, pois para se poder comparar as diferentes formas que reveste um fenômeno social em povos diferentes, é preciso tê-lo destacado das séries temporais a que pertence. Ora, se começarmos por fragmentar assim o desenvolvimento humano, torna-se impossível achar-lhe a sequência. Não é por meio de análises, mas sim de ampla síntese que isto se consegue. Torna-se necessário aproximar os estados sucessivos da humanidade e, de certo modo, reuni-los numa mesma intuição, de forma a perceber, abre aspas, o acréscimo contínuo de cada disposição física, intelectual, moral e política. Fecha aspas, Comte, curso de filosofia positiva. Tal é a razão de ser deste método a que Comte chama histórico e que, por conseguinte, é desprovido de qualquer objeto, assim que se rejeita a concepção fundamental da sociologia contista. É certo que Mill declara a experimentação, mesmo indireta,
inaplicável à sociologia. Mas, para tirar a sua argumentação uma grande parte da sua autoridade, basta o fato de ele a ter aplicado igualmente aos fenômenos biológicos e até mesmo aos fatos físico-químicos mais complexos. O sistema da lógica 2. Ora, hoje em dia, já não é necessário demonstrar que a química e a biologia não podem ser senão ciências experimentais. Não há, pois, razão para que as suas críticas sejam mais válidas no que se refere à sociologia, porque os fenômenos sociais só se distinguem dos anteriores por uma maior complexidade. Essa diferença pode perfeitamente implicar que a utilização do raciocínio experimental em sociologia oferece ainda mais dificuldades que nas outras ciências, mas não vemos por que seria radicalmente impossível. Do mais, toda esta teoria de Mill assenta num postulado que sem dúvida está ligado aos princípios fundamentais da sua lógica, mas que está em contradição com todos os resultados da ciência. Ele admite com efeito que um mesmo consequente nem sempre resulta de um mesmo antecedente, podendo ser devido ora a uma causa, ora a outra. Esta concepção do vínculo causal, tirando-lhe qualquer determinação, torna-o praticamente inacessível à análise científica, pois introduz uma tal complicação no emaranhado das causas e dos efeitos que o espírito se perde sem remissão. Se um efeito pode derivar de causas diferentes, para saber o que o determina no conjunto de circunstâncias dadas, seria necessário que a experiência se fizesse em condições de isolamento praticamente irrealizáveis, sobretudo em sociologia. Porém, este pretenso axioma da pluralidade das causas é uma negação do princípio de causalidade. Sem dúvida, se admitirmos, como Mill, que a causa e o efeito são absolutamente heterogêneos, que não existe entre eles nenhuma relação lógica, não há qualquer contradição em admitir que um efeito possa seguir-se ora a uma causa, ora a outra. Se a relação que liga C e A é puramente cronológica, não é exclusiva de uma outra relação da mesma espécie que ligaria C a B, por exemplo. Mas se, pelo contrário, o vínculo causal tem qualquer coisa de inteligível, não pode ser indeterminado até esse ponto. Se consiste numa relação que resulta da natureza das coisas, o mesmo efeito só poderá manter essa relação com uma única causa, pois só pode exprimir uma única natureza. Só os filósofos puseram em dúvida a inteligibilidade da relação causal. Para o cientista, ela não põe qualquer problema e é suposta pelo método da ciência. Como explicar, de outra forma, o papel tão importante da dedução no raciocínio experimental e o princípio fundamental da proporcionalidade entre a causa e o efeito? Quanto aos casos que se citam, em que se pretende observar uma pluralidade de causas, para que fossem demonstrativos, seria necessário ter estabelecido previamente que esta pluralidade não é meramente aparente ou que a unidade exterior do efeito não encobre uma real pluralidade. Quantas vezes aconteceu a ciência reduzir a unidade de causas cuja diversidade, à primeira vista, parecia irredutível? O próprio Stuart Mill dá um exemplo, lembrando que, segundo as teorias modernas, a produção do calor por fricção, percussão, ação química, etc., deriva de uma única e mesma causa. Inversamente, quando se trata do efeito, o cientista distingue muitas vezes o que o vulgo confunde. Para o senso comum, o termo febre designa uma mesma e única entidade mórbida. Para a ciência, há uma multidão de febres especificamente diferentes e a pluralidade das causas está em relação com a dos efeitos. E se entre todas essas espécies nosológicas há, no entanto, algo comum, é porque as causas apresentam algumas características comuns. O mais importante é esconjurar este princípio da sociologia, quanto existem ainda muitos sociólogos que sofrem a sua influência, apesar de não fazerem dela uma objeção ao emprego do método comparativo. Assim, disse correntemente que o crime pode ser igualmente produzido
pelas mais diferentes causas. O mesmo se passa com o suicídio, a pena, etc. Utilizando desta forma o raciocínio experimental, mesmo que se reúna um número considerável de fatos, nunca conseguiremos obter leis precisas, relações determinadas de causalidades. Só se poderá atribuir vagamente um consequente mal definido a um grupo confuso e indefinido de antecedentes. Se quisermos, portanto, utilizar de uma forma científica o método comparativo, isto é, respeitando o princípio de causalidade, tal como ele dimana da própria ciência, deveremos tomar como base das comparações que se estabelecem a seguinte proposição: ao mesmo efeito corresponde sempre uma mesma causa. Assim, retomando os exemplos acima citados, se o suicídio depende de mais de uma causa, é porque, na realidade, há várias espécies de suicídios. O mesmo se passa com o crime. Quanto à pena, pelo contrário, se julgou que ela se explicava igualmente bem por causas diferentes, é porque não nos apercebemos do elemento comum que se encontra em todos estes antecedentes e em virtude do qual produzem esse efeito comum. 2. Porém, se os diferentes processos do método comparativo são aplicáveis à sociologia, nem todos têm a mesma força demonstrativa. O denominado método dos resíduos, se porventura constitui uma forma do raciocínio experimental, não tem, por assim dizer, qualquer utilidade no estudo dos fenômenos sociais. Além de poder servir apenas a ciências bastante avançadas, dado que supõe já conhecido uma grande quantidade de leis, os fenômenos sociais são demasiado complexos para que se possa, num determinado caso, separar exatamente o efeito de todas as causas, menos uma. Pela mesma razão, é também difícil utilizar o método da concordância e o da diferença. Com efeito, ambos supõem que os casos comparados concordam ou diferem no único ponto. Sem dúvida, nunca houve ciência capaz de instituir experiências em que o caráter rigorosamente único de uma concordância ou de uma diferença fosse estabelecido de maneira irrefutável. Nunca se pode estar certo de não ter deixado escapar algum antecedente que concorde ou que difira, como o consequente, ao mesmo tempo e da mesma maneira que o único antecedente conhecido. No entanto, embora a eliminação absoluta de qualquer elemento adventício seja um limite ideal que não possa ser realmente atingido, as ciências físico-químicas e mesmo as biológicas aproximam-se de fato o bastante para, num grande número de casos, a demonstração poder ser considerada praticamente suficiente. Mas já o mesmo não acontece em sociologia em virtude da demasiada complexidade dos fenômenos, acrescida da impossibilidade de qualquer experiência artificial. Como não se pode fazer um inventário, ainda que incompleto, de todos os fatos que coexistem no seio de uma mesma sociedade ou que se sucederam no decorrer de uma história, nunca se pode ter a certeza, nem mesmo de uma forma aproximativa, que dois povos concordam ou diferem sobre todos os aspectos, menos um. As probabilidades de deixar escapar um fenômeno são bastante superiores às de não descurar nenhum. Por consequência, um tal método de demonstração só pode dar origem a conjecturas que, reduzidas a si mesmas, são desprovidas de qualquer caráter científico. Algo de muito distinto se passa com o método das variações concomitantes. Com efeito, para que este seja demonstrativo, não é necessário que todas as variações diferentes daquela que se comparam tenham sido rigorosamente excluídas. O simples paralelismo dos valores por que passam os dois fenômenos, desde que tenha sido verificado no número de casos suficientes e suficientemente variados, é a prova de que existe uma relação entre eles. Este método deve este privilégio ao fato de não atingir a relação causal pelo exterior, como os métodos precedentes, mas pelo interior. Não nos mostra apenas dois fatos que se acompanham
ou se excluem exteriormente, de modo que nada prova diretamente que estejam unidos por qualquer vínculo interno. Pelo contrário, mostra-nos participando um do outro de uma maneira contínua, pelo menos no que respeita à sua quantidade. Por si só, esta participação basta para demonstrar que não são estranhos um ao outro. A maneira como um fenômeno se desenvolve exprime a sua natureza. Para que os dois desenvolvimentos correspondam, é necessário que haja também uma correspondência nas naturezas que manifestam. A concomitância constante é, pois, por si só, uma lei, qualquer que seja o estado dos fenômenos que não entraram na comparação. Assim, para invalidá-la, não basta mostrar que é posto em causa por algumas aplicações particulares do método, da concordância ou da diferença. Isso seria atribuir a este gênero de provas uma autoridade que não podem ter em sociologia. Quando dois fenômenos variam regularmente um e outro, é necessário manter esta relação, ainda que, em certos casos, um dos fenômenos se apresentasse sem o outro. Pois pode acontecer ou que a causa tenha sido impedida de produzir o seu efeito devido a alguma causa contrária, ou esteja presente, mas sob uma forma diversa da que se observou anteriormente. Sem dúvida, temos de ver, como se diz habitualmente, de examinar os fatos de novo, mas não abandonar imediatamente os resultados de uma demonstração feita regularmente. É verdade que as leis estabelecidas por este processo nem sempre se apresentam de imediato sob a forma de relações de causalidade. A concomitância pode não ser devida ao fato de um dos fenômenos ser a causa do outro, mas ao fato de serem ambos efeitos de uma mesma causa ou de existir entre eles um terceiro fenômeno intercalado, mas despercebido, que é efeito do primeiro e causa do segundo. Os resultados a que este método conduz precisam, portanto, ser interpretados. Mas qual é o método experimental que permite obter mecanicamente uma relação de causalidade sem que os fatos que estabelece tenham necessidade de ser elaborados pelo espírito? O que importa é que esta elaboração seja conduzida metodicamente. Vejamos de que maneira se poderá proceder. Primeiramente, tentar-se-á saber por dedução como um dos dois termos pôde produzir o outro. Esforçar-nos-emos, em seguida, por verificar o resultado desta dedução com a ajuda de experiências, isto é, de novas comparações. Se a dedução for possível e se a verificação tiver êxito, poder-se-á considerar a prova como feita. Se, pelo contrário, não se descobre nenhum laço direto entre estes fatos, e, em especial, se a hipótese de um tal laço contradiz leis já demonstradas, iremos procurar um terceiro fenômeno de que dependem igualmente os dois outros o que tenha podido servir de intermediário entre eles. Por exemplo, pode-se assentar com toda certeza que a tendência para o suicídio varia como a tendência para a instrução, mas é impossível compreender como a instrução pode conduzir ao suicídio. Uma tal explicação contradiz as leis da psicologia. A instrução, sobretudo quando se reduz aos conhecimentos elementares, só atinge as regiões mais superficiais da consciência. Pelo contrário, o instinto de conservação é uma das nossas tendências fundamentais. Não pode, portanto, ser sensivelmente influenciado por um fenômeno tão longínquo e de tão fraca repercussão. Assim, acabamos por pensar se estes dois fenômenos não seriam a consequência de um mesmo estado. Esta causa comum é o enfraquecimento do tradicionalismo religioso, que reforça simultaneamente a necessidade de saber e a propensão para o suicídio. Todavia, há uma outra razão que faz do método das variações concomitantes o instrumento por excelência das investigações sociológicas. Com efeito, mesmo quando as circunstâncias lhes são mais favoráveis, os outros métodos só podem ser utilizados utilmente se a quantidade dos fatos comparados for muito considerável.
Se não se consegue encontrar duas sociedades que só difiram ou que só se assemelhem num ponto, pode-se pelo menos comprovar que, de uma forma muito geral, dois fatos se acompanham ou se excluem. Mas, para que esta verificação tenha um valor científico, é necessário que tenha sido feita um grande número de vezes. Seria quase necessário ter a certeza de que todos os fatos foram examinados. Ora, não só não é possível um inventário tão completo, como ainda os fatos que assim são acumulados jamais podem ser estabelecidos com uma precisão suficiente, precisamente por serem demasiado numerosos. Não só nos arriscamos a omitir alguns essenciais que contradigam os conhecidos, mas também não podemos estar certos de conhecer bem estes últimos. Na realidade, o que desacreditou muitas vezes os raciocínios dos sociólogos foi que, como utilizaram de preferência o método da concordância ou da diferença, e em especial o primeiro, procuram-se mais em acumular documentos que em criticá-los e em escolhê-los. Assim, acontece-lhes frequentemente, porém, no mesmo plano, as observações confusas e feitas à pressa dos viajantes e os textos precisos da história. Não só ao vermos essas demonstrações, não podemos deixar de pensar que um só fato poderia bastar para as infirmar, mas também os próprios fatos em que se apoiam nem sempre inspiram confiança. O método das variações concomitantes não nos obrigam nem a essas enumerações incompletas, nem a essas observações superficiais. Para que dê resultados, bastam alguns fatos. Logo que se provou que, num certo número de casos, dois fenômenos variam da mesma forma, podemos ter a certeza de estarmos perante uma lei. Não necessitando de ser numerosos, os documentos podem ser escolhidos e, além disso, estudados de perto pelo sociólogo que os utiliza. Por conseguinte, ele poderá e deverá tomar como matéria principal das suas induções as sociedades cujas crenças, tradições, costumes e direitos se materializaram em monumentos escritos e autênticos. Sem dúvida, não desprezará as informações da etnografia. Não existem fatos que possam ser desprezados pelo cientista, mas pô-las-á no seu devido lugar. Em vez de fazer delas o centro de gravidade das suas investigações, só as utilizará, em geral, como complemento daquelas que deve à história, ou, pelo menos, esforçar-se-á por confirmá-las por intermédio destas últimas. Não só limitará, assim, com mais discernimento, a amplitude das suas comparações, como também as conduzirá com mais sentido crítico. Pois pelo fato de se aplicar a uma categoria restrita de fatos, poderá controlá-los com mais cuidado. Sem dúvida, não lhe cabe refazer a obra dos historiadores, mas também não se pode receber passivamente de qualquer parte as informações de que se serve. Mas não se deve julgar que a sociologia, só porque não se pode servir então de um único processo experimental, esteja numa situação de sensível inferioridade em relação às outras ciências. Com efeito, este inconveniente é compensado pela riqueza das variações que se oferece espontaneamente às comparações de sociólogos e das quais não se encontra nenhum exemplo nos outros reinos da natureza. As modificações que se dão no organismo no decurso de uma existência individual são pouco numerosas e muito restritas. As que se podem provocar artificialmente sem destruir a vida estão também compreendidas entre estreitos limites. É verdade que se produziram modificações mais importantes durante a evolução zoológica, mas delas só há vestígios raros e obscuros e é ainda mais difícil encontrar as condições que as determinaram. Pelo contrário, a vida social é uma sucessão ininterrupta de transformações, paralelas a outras transformações nas condições da existência coletiva. E não temos apenas à nossa disposição as que se referem a uma época recente, mas um grande número daquelas por que passaram os povos desaparecidos chegou até nós.
Apesar das suas lacunas, a história da humanidade é bem mais clara e completa que a das espécies animais. Além disso, existe uma multidão de fenômenos sociais que se produzem em toda a extensão da sociedade, mas que tomam formas diversas segundo as regiões, as profissões, as confissões, etc. É o caso, por exemplo, de crime, da natalidade, da nupcialidade, da poupança, etc. Da diversidade destes meios particulares resultam, para cada uma destas categorias de fatos, novas séries de variações independentemente das que a evolução histórica produz. Se, portanto, o sociólogo não pode utilizar todos os processos da investigação experimental com uma igual eficácia, este método único, de que deve servir-se quase exclusivamente, pode, nas suas mãos, tornar-se muito fecundo, pois tem para o pôr em prática incomparáveis recursos. Não só produzirá resultados esperados se for utilizado com rigor. Não provamos nada quando, como muitas vezes acontece, nos contentamos em mostrar com exemplos mais ou menos numerosos que, em alguns casos dispersos, os fatos variaram de acordo com a hipótese. Não se pode tirar nenhuma conclusão geral dessas concordâncias esporádicas e fragmentárias. Ilustrar uma ideia não é demonstrá-la. O que é preciso comparar não são variações isoladas, mas séries de variações constituídas regularmente, cujos termos se liguem entre si através de uma gradação tão contínua quanto possível e que, além disso, tenham uma amplitude suficiente, porque as variações de um fenômeno só permitem induzir a lei se exprimirem claramente a maneira como ele se desenvolve em determinada circunstância. Ora, para tal é necessário que exista entre elas a mesma sequência que existe entre os diferentes momentos de uma mesma evolução natural. E, além disso, que esta evolução que eles representam seja suficientemente prolongada para que o seu sentido não seja duvidoso. 3. A maneira, porém, como se devem formar estas séries difere conforme os casos. Elas podem compreender fatos tomados a uma única sociedade ou a várias sociedades da mesma espécie ou a várias espécies sociais distintas. O primeiro processo pode bastar, em rigor, quando se trata de fatos de uma grande generalidade e sobre os quais possuímos informações estatísticas bastante amplas e variadas. Por exemplo, comparando a curva que exprime o movimento do suicídio, durante um período suficientemente longo com as variações que o mesmo fenômeno apresenta conforme as províncias, as classes, os habitats rurais ou urbanos, as idades, o estado civil, etc., podemos chegar, mesmo sem estender as investigações para além de um só país, a estabelecer verdadeiras leis, embora seja sempre preferível confirmar estes resultados com outras observações feitas sobre povos da mesma espécie. Mas só nos podemos contentar com comparações tão limitadas quando estudamos alguma das correntes sociais que se encontram espalhadas por toda a sociedade, embora variando de um ponto para outro. Quando se trata, pelo contrário, de uma instituição, de uma regra jurídica ou moral, de um costume organizado que é o mesmo e funciona da mesma maneira em toda a extensão do país e que só muda com o tempo, não nos podemos limitar ao estudo de um único povo, porque nesse caso só teríamos como matéria da prova um único par de curvas paralelas, a saber, aquelas que exprimem o movimento histórico do fenômeno considerado e de causa conjeturada, mas esta única e exclusiva sociedade. Sem dúvida, se for constante mesmo, este simples paralelismo é já um fato considerável, mas não pode por si só constituir uma demonstração. Ao considerarmos os vários povos da mesma espécie, dispomos já de um campo de observação mais extenso. Em primeiro lugar, podemos confrontar a história de um com a dos outros e ver em cada um deles, considerado individualmente, se o mesmo fenômeno evolui no tempo em função das mesmas condições. Podemos, em seguida, estabelecer comparações entre estes diferentes desenvolvimentos.
Determinar-se-á, por exemplo, a forma que reveste nas diferentes sociedades o fato estudado no momento em que atinge o apogeu. Como estas sociedades, embora pertencendo ao mesmo tipo, constituem individualidades distintas, esta forma não é a mesma em toda parte. É mais ou menos acentuada conforme os casos. Obteremos, assim, uma nova série de variações que compararemos com as que apresenta, no mesmo momento e em cada um destes países, a condição presumida. Assim, depois de se ter seguido a evolução da família patriarcal através da história de Roma, de Atenas, de Esparta, classificar-se-ão estas mesmas cidades segundo o grau mais elevado de desenvolvimento que este tipo familiar atinge em cada uma delas. E veremos depois se, em relação ao estado do meio social do qual parece depender segundo a primeira experiência, elas se classificam ainda da mesma maneira. Porém, este método não pode bastar-se a si mesmo. Com efeito, só se aplica aos fenômenos que surgiram durante a vida dos povos comparados. Ora, uma sociedade não cria totalmente a sua organização, recebe-a já feita, em parte, daquelas que a precederam. O que lhe é, deste modo, transmitido, no decorrer da sua história, não é o produto de nenhum desenvolvimento e, por conseguinte, não pode ser explicado se não sairmos dos limites da espécie de que faz parte. Só as adições que se vêm juntar a este fundo primitivo e o transformam podem ser tratadas desta maneira. Mas, quanto mais nos elevamos na escala social, menos importância têm as características adquiridas por cada povo ao lado das características transmitidas. É esta, aliás, a condição de qualquer progresso. Assim, os novos elementos que introduzimos no direito da família, no direito de propriedade, na moral, desde o começo da nossa história, são relativamente pouco numerosos e pouco importantes comparados com aqueles que o passado nos legou. As novidades que deste modo se produzem não podem ser compreendidas, portanto, se não se estudarem primeiramente estes fenômenos mais fundamentais que constituem as suas raízes e só podem ser estudados mediante comparações muito mais extensas. Para poder explicar o estado atual da família, do casamento, da propriedade, etc., seria necessário conhecer quais são as suas origens, quais são os elementos simples de que se compõem estas instituições. E sobre estes assuntos, a história comparada das grandes sociedades europeias não nos pode dar grandes esclarecimentos. É necessário retroceder ainda mais. Desta forma, para explicar uma instituição social pertencente a uma espécie determinada, comparar-se-ão as formas diferentes que apresenta não só nos povos desta espécie, mas ainda em todas as espécies anteriores. Suponhamos, por exemplo, que se trata da organização familiar. Constituir-se-á primeiro o tipo mais rudimentar que tem existido, para acompanharmos em seguida, passo a passo, a maneira como progressivamente se complicou. Este método, a que se poderia chamar genético, daria de uma só vez a análise e a síntese do fenômeno, pois, por um lado, mostrar-nos-ia dissociados os elementos que o compõem, pelo simples fato de nos mostrar, acrescentando-se sucessivamente uns aos outros, e ao mesmo tempo, graças a este vasto campo de comparação, estaria muito mais apto a determinar as condições de que dependem a formação e a associação deste mesmo fenômeno. Por consequência, só se pode explicar um fato social de uma certa complexidade se acompanharmos o seu desenvolvimento integral através de todas as espécies sociais. A sociologia comparada não é um ramo particular da sociologia, é a própria sociologia, uma vez que ela deixa de ser puramente descritiva e ambiciona explicar os fatos. No decorrer dessas comparações externas, comete-se frequentemente um erro que falseia os resultados. Por vezes, para se interpretar o sentido em que se desenvolvem os acontecimentos sociais, acontece que se comparou simplesmente aquilo que se passa
no declínio de cada espécie com aquilo que se produz no início da espécie seguinte. Procedendo deste modo, julgou-se poder dizer, por exemplo, que o enfraquecimento das crenças religiosas e de todos os tradicionalismos só poderia ser um fenômeno passageiro da vida dos povos, dado que surge unicamente durante o último período da sua existência para desaparecer logo que uma nova evolução recomeça. Mas, com tal método, arriscamo-nos a considerar como desenvolvimento regular e necessário do progresso aquilo que é o efeito de uma causa muito diversa. Com efeito, a situação em que se encontra uma sociedade jovem não é o simples prolongamento da situação a que tinham chegado no final de sua carreira as sociedades que ela substitui, antes provém, em parte, dessa mesma juventude que impede que os resultados das experiências feitas pelos povos anteriores sejam todos imediatamente assimiláveis e utilizáveis. Do mesmo modo, a criança recebe dos pais faculdades e predisposições que só tardiamente entrarão em jogo na sua vida. É possível, portanto, para voltarmos ao mesmo exemplo, que este regresso do tradicionalismo que se observa no início de cada história seja devido não à transitoriedade do retrocesso de tal fenômeno, mas às condições particulares em que se encontra qualquer sociedade que começa. A comparação só poderá ser demonstrativa se eliminarmos este fator da idade que a perturba. Para lá chegarmos, bastará considerar as sociedades que se compararam no mesmo período de desenvolvimento. Assim, para sabermos em que sentido evolui um fenômeno social, compararemos o que ele é durante a juventude de cada espécie com aquilo em que se transforma durante a juventude da espécie seguinte, e conforme ele apresentar de uma a outra destas etapas maior, menor ou igual intensidade, diremos que progride, recua ou se mantém. Conclusão. Características gerais deste método. Primeiro, a sua independência face a toda a filosofia. Independência que é útil à própria filosofia e face às doutrinas práticas. Relações entre a sociologia e estas doutrinas. Como permite dominar os partidos. Segundo, a sua objetividade. Os fatos sociais considerados como coisas. Como este princípio determina todo o método. Terceiro, o seu caráter sociológico. Os fatos sociais explicados, conservando a sua especificidade. A sociologia como ciência autônoma. A conquista desta autonomia é o progresso mais importante que resta à sociologia empreender. Maior autoridade da sociologia assim praticada. Em síntese, as características deste método são as que se seguem. Em primeiro lugar, independe de qualquer filosofia. Por ter nascido das grandes doutrinas filosóficas, a sociologia conservou o hábito de se apoiar num sistema qualquer, do qual se acha, assim, solidária. Foi por este motivo sucessivamente positivista, evolucionista, espiritualista, quando se devia contentar em ser apenas sociologia. Nós hesitaríamos até em qualificá-la de naturalista, a menos que se queira somente indicar por isso que considera os fatos sociais como explicáveis naturalmente, e nesse caso o epíteto é assaz inútil, uma vez que significa simplesmente que o sociólogo faz uma obra de ciência e não é um místico. Mas repudiamos o termo se lhe der um sentido doutrinal sobre a essência das coisas sociais. Se, por exemplo, se pretender que são redutíveis às outras forças cósmicas. A sociologia não tem de tomar partido entre as grandes hipóteses que dividem os metafísicos. Não lhe cabe já afirmar a liberdade ou o determinismo. Tudo quanto pretende que lhe concordam é que o princípio de causalidade se aplica aos fenômenos sociais. Mesmo assim, este princípio é considerado por ela não como uma necessidade racional, mas unicamente como um postulado
empírico, produto de uma indução legítima. Uma vez que a lei da causalidade se verificou nos outros reinos da natureza, estendendo progressivamente o seu império do mundo físico-químico ao mundo biológico e deste ao mundo psicológico, estamos no direito de admitir que é igualmente verdadeira para o mundo social. E hoje em dia é possível acrescentar que as investigações empreendidas com base neste postulado tendem a confirmá-lo. Mas a questão de saber se a natureza do vínculo causal exclui toda e qualquer contingência não fica resolvida por isso. Além disso, a própria filosofia tem todo o interesse na emancipação da sociologia, pois, enquanto o sociólogo não despojar suficientemente o filósofo, apenas considera as coisas sociais pelo seu lado mais geral, ou seja, o lado em que mais se assemelham às outras coisas do universo. Ora, se a sociologia, assim concebida, pode servir para ilustrar com fatos curiosos uma filosofia, não pode enriquecê-la com novas perspectivas, pois nada assinala de novo no objeto que estuda. E na realidade, se os fatos fundamentais dos outros reinos se encontram também no reino social, é sob formas especiais que melhor lhe fazem compreender a sua natureza, por serem a sua expressão mais elevada. Só que, para os aperceber sob este aspecto, torna-se necessário sair das generalidades e entrar no pormenor dos fatos. Deste modo, à medida que se for especializando, a sociologia fornecerá materiais mais originais à reflexão filosófica. O que precede permite já entrever como noções essenciais, tais como a da espécie, de órgão, de função, de saúde e de doença, de causa e de fim, se apresentam, assim, sob aspectos totalmente novos. Aliás, não é a sociologia que está destinada a dar o devido relevo a uma ideia que poderia muito bem constituir a base, não só de uma psicologia, mas de toda uma filosofia. Ideia de associação? Em relação às doutrinas práticas, o nosso método permite e requer a mesma independência. A sociologia, assim entendida, não será nem individualista, nem comunista, nem socialista, no sentido em que vulgarmente se empregam estas palavras. Por princípio, ignorará tais teorias, as quais não pode reconhecer valor científico por tenderem diretamente não a exprimir os fatos, mas a reformá-los. Pelo menos, se se interessa por elas, é por aí ver fatos sociais que podem ajudá-la a compreender a realidade social, patenteando as necessidades que atormentam a sociedade. Isto não quer dizer, todavia, que deva desinteressar-se das questões práticas. Vimos, pelo contrário, que a nossa preocupação constante era orientá-la de modo a que desse resultados práticos. Necessariamente, estes problemas surgem-lhe no termo das suas investigações, mas, justamente porque apenas se lhe apresentam nesse momento e, por consequência, emanam dos fatos e não das paixões, podemos prever que devem apresentar-se ao sociólogo ou à multidão em termos muito diferentes e que as soluções, aliás parciais, que ele lhes pode dar não podem coincidir exatamente com nenhuma daquelas em que os partidos se detêm. Sob este ponto de vista, o papel da sociologia deve justamente consistir em libertar-nos de todos os partidos, não tanto opondo uma doutrina às doutrinas, mas fazendo que os espíritos tomem perante estas questões uma atitude especial que só a ciência pode dar pelo contato direto com as coisas. Só ela, com efeito, pode ensinar a tratar com respeito, mas sem fetichismo, as instituições históricas, sejam elas quais forem, fazendo-nos sentir o que tem, ao mesmo tempo de necessário e de provisório, a sua capacidade de resistência e a sua infinita variabilidade. Em segundo lugar, o nosso método é objetivo. É totalmente dominado pela ideia de que os fatos sociais são coisas e devem ser tratados como tais. Tal princípio encontra-se, sem dúvida, sob uma forma um pouco diferente na base das doutrinas de Comte e de Spencer.
Mas estes grandes pensadores deram mais a sua fórmula teórica que a sua aplicação prática. Para que não continuasse letra morta, não bastava promulgá-la. Era preciso fazer dela a base de toda uma disciplina que dominasse o cientista no próprio momento em que aborda o objeto da sua investigação e que o acompanhasse passo a passo em todas as suas iniciativas. Foi à instituição dessa disciplina que nos dedicamos. Mostramos como o sociólogo devia afastar as noções antecipadas que tinha dos fatos para se debruçar sobre os próprios fatos, como devia atingi-los pelos seus caracteres mais objetivos, como devia exigir-lhes o processo de os classificar em sãos e em mórbidos, como por fim devia inspirar-se no mesmo princípio, tanto nas explicações que tentasse, como na maneira de prová-las. Porque, quando temos o sentimento de que nos encontramos na presença de coisas, não sonhamos sequer explicá-las por cálculos utilitários ou por raciocínios de qualquer espécie. Compreende-se demasiado bem a distância que há entre tais causas e tais efeitos. Uma coisa é uma força que só pode ser engendrada por outra força. Procuram-se, portanto, para explicar os fatos sociais, energias capazes de os produzir. Não só as explicações são diferentes, como são diversamente demonstradas, ou melhor, só nesse momento se sente a necessidade de as demonstrar. Se os fenômenos sociológicos não são mais que sistemas de ideias objetivadas, explicá-los é repensá-los na sua ordem lógica, e esta explicação é, em si mesma, a sua prova. Quando muito, poder-se-á ter de confirmá-la com alguns exemplos. Pelo contrário, só as experiências metódicas podem arrancar às coisas o seu segredo. Porém, ao considerarmos os fatos sociais como coisas, consideramos-los como coisas sociais. A terceira característica do nosso método é ser exclusivamente sociológico. Julgou-se muitas vezes que estes fenômenos, dada a sua extrema complexidade, ou eram refratários à ciência, ou só podiam entrar nela reduzidos às suas condições elementares, psíquicas ou orgânicas, isto é, despojados da sua própria natureza. Nós, pelo contrário, quisemos estabelecer que era possível tratá-los cientificamente, sem nada lhes tirar dos seus caracteres específicos. Recusamo-nos mesmo a reduzir a imaterialidade sui generis que os caracteriza a dos fenômenos psíquicos, a qual, no entanto, é já complexa. E, ainda mais, evitamos incorporá-la na esteira da escola italiana, nas propriedades gerais da matéria organizada. Nota: é, portanto, despropositado qualificar o nosso método de materialista. Fim da nota. Mostramos que um fato social só pode ser explicado por outro fato social, e, simultaneamente, mostramos como esse tipo de explicação é possível, situando no meio social interno o motor principal da evolução coletiva. A sociologia não é, portanto, o anexo de qualquer outra ciência. É ela própria uma ciência distinta e autônoma, e a noção da especificidade da realidade social é de tal modo necessária ao sociólogo que só uma cultura especialmente sociológica pode prepará-lo para a compreensão dos fatos sociais. Pensamos que este progresso é o mais importante dos que restam à sociologia empreender. Quando uma ciência está a nascer, se é sem dúvida obrigado, para construir, a tomar como referência os únicos modelos existentes, quer dizer, as ciências já formadas. Há nelas um tesouro de experiências já feitas que seria insensato não aproveitar. No entanto, uma ciência só pode julgar-se definitivamente constituída quando conseguiu adquirir uma personalidade independente. Não tem razão de existir se não tiver por matéria um tipo de fato que as outras ciências não estudam. Ora, é impossível que as mesmas noções possam convir identicamente a coisas de natureza diferente. Tais nos parecem ser os princípios do método sociológico. Tal conjunto de regras parecerá talvez inutilmente complicado,
se o compararmos com os processos correntemente usados. Todo este aparato de precauções pode parecer bem laborioso para uma ciência que até aqui quase só reclamava dos que a ela se dedicavam, uma cultura geral e filosófica, e é efetivamente certo que a aplicação prática de tal método não pode resultar na vulgarização da curiosidade das coisas sociológicas. Quando, como condição de iniciação prévia, se pede às pessoas que se desfaçam dos conceitos que habitualmente aplicam a uma ordem de coisas para as repensar de uma nova maneira, não se pode esperar recrutar uma grande clientela. Mas não é esse o fim para que tendemos. Cremos, pelo contrário, que chegou o momento de a sociologia renunciar aos sucessos mundanos, por assim dizer, e tomar o caráter esotérico que convém a qualquer ciência. Ganhará, assim, em dignidade e autoridade, o que talvez perca em popularidade. Porque enquanto estiver implicado nas lutas de partidos e se contentar em elaborar as ideias comuns com mais lógica que o vulgo, e por conseguinte, enquanto não superar nenhuma competência especial, não tem o direito de falar suficientemente alto para calar as paixões e os preconceitos. Seguramente, vem ainda longe o tempo em que poderá desempenhar esse papel eficazmente. No entanto, é para a pôr em estado de um dia o desempenhar que devemos desde já trabalhar.